Parabéns pelo que eles fizeram aqui, porque volto a repetir, não é fácil enfrentar o Bahia aqui. O Bahia de tanque cheio, jogando em casa. Tem grande jogador. Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Bahia. Eu sou o Bahia, o seu YouTube favorito. Vamos ver aí o que Renato Portaluppi e Renato Gaúcho falou do Bahia e do jogo de hoje, né? Ele que veio com a equipe bem mexida, acredito que ele ficou bem satisfeito com esse empate aí com sua equipe em campo. Mas já vai deixando um like, seguindo o canal e vamos pro vídeo. Embora, gente. Pode começar. Vamos dar início aqui na. Boa noite. Bate, mostrando. Ao meu ver, 3 destaques: o lateral direito, zagueiro central e a volta do. Aí eu pergunto a você: questões você tira do jogo de hoje? Colocando Magan, Thiago Santos. O Bahia tem um meio-campo que é o melhor do Brasil. Você, realmente, perdeu o meio-campo no primeiro tempo e você reverteu a situação. Botou um time mais competitivo no segundo tempo. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Foi uma grande exibição do Fluminense, da mesma forma do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os 3 melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Coloquei esse meio campo porque, em primeiro lugar, eu confio nos meus jogadores. E nós jogamos, na minha opinião, de igual para igual com o Bahia. Mesmo com um time bastante alternativo. Aqui nós não temos o time A, o time B, o time C, eu tenho um grupo. E todo jogador que eu coloco em campo, eles têm a minha confiança. Então, nós estamos bem na partida, fizemos o primeiro gol. Infelizmente, nós falhamos nos 2 gols do Bahia. Mas o jogo estava lá e cá. O jogo estava bem disputado, as 2 equipes criando situações. Segundo tempo nós voltamos forte novamente. Conseguimos empate, depois a virada. E infelizmente no final do jogo nós tomamos o gol de empate, onde a gente se retraiu um pouco mais, porque nós sabemos que o Bahia ia vir para cima da gente. O Bahia tem uma grande equipe, tem bons jogadores decisivos. Não foi uma grande partida. No segundo tempo também a gente trocou com eles tiveram oportunidades, da mesma forma que a gente teve. E além disso, além de confiar em todos os meus jogadores, nós temos mais um jogo terça-feira. Vocês podem achar, o Renato sempre está falando a mesma coisa no coletivo. Não estou. O Bahia, se eu não me engano, ele tem a semana toda cheia. Não tem jogo, né? O Bahia. Mas enfim. A gente joga. Amanhã de manhã a gente já acorda cedo. Vamos dormir 2, 3 horas essa noite. A gente já acorda 6h30 da manhã. Uma viagem de 7 horas para Colômbia para jogar terça-feira, mais uma decisão. Então, se não mudar o time, se eu colocar sempre os mesmos jogadores em campo, hoje já estourei, infelizmente, mais 1 ou 2 jogadores, por lesão. Aí vocês querem o quê? Eu tenho que mudar. E mudei, elogiei meu time. Meu time foi guerreiro. Meu time jogou praticamente de igual para igual com um dos grandes times do futebol brasileiro. Está no G6, G4, antes mesmo desse jogo. E nós jogamos de igual para igual. Então, eu sempre falo para os meus jogadores, vocês estejam preparados, independente da posição. Coloquei 2 garotos para jogar hoje. Eles não tinham jogado ainda comigo no Campeonato Brasileiro. 2 garotos bem da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Então, nós ganhamos mais 2 jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas hoje. Do time que começou, dos jogadores que entraram. Então, essa confiança que eu tenho em todo o meu grupo, eu não tenho medo de colocar um garoto de 18, 19 anos para jogar, não tenho medo de colocar um jogador de 35 anos para jogar, não tenho medo de, independente de onde eu jogo, onde é o adversário, eu confio no meu grupo. E os resultados estão aí. Poderíamos ter sido aqui com uma vitória, como o Bahia também poderia ter, mas pelas circunstâncias da partida, o que aconteceu no segundo tempo, até a gente tomar o gol de empate, nós merecíamos a vitória. Mas futebol é assim, vacilou, você vai tomar o gol. Foi o que infelizmente aconteceu no empate do Bahia. Renato, boa noite, Gabriel Amaral, Jornada Catel 1902. Eu tive a impressão, você falou sobre 2 gols com falhas no primeiro tempo.
Queria que você só ficasse na sua visão o que foram exatamente as falhas. Eu tive a impressão do Thiago Santos não ser nem zagueiro e nem volante em alguns momentos. O Bernal não acompanha o jogador porque às vezes o Thiago estava por ali fechando o lado do Everton Ribeiro quando ele caía por lá de lá. E aí tive uma impressão do Everton Ribeiro muito solto no primeiro tempo. É isso que você considerou falha? E só você falou que dois estouraram, dois jogadores, foram duas lesões que teve? Quem foram os jogadores? Não, deixa as lesões para lá, os jogadores para lá, vocês vão ficar sabendo. Mas quando eu digo que a gente falhou, é coletivo. Todo mundo falha. Todo mundo falha aqui e todo mundo ganha. Então nós estamos do grupo. Eu só falei para eles desde ontem, hoje na pré-eleição novamente. O Everton é um gênio. Eu falei para ele, foi meu jogador no Flamengo. Eu conheço ele muito bem. É um cara de alto nível, grande profissional, joga muito. Eu falei, presta atenção, não deixem ele pensar. Eu falei várias vezes na pré-eleição. E infelizmente uma falha coletiva, nós deixamos ele pensar. Ele achou o companheiro, depois achou o gol, mesmo sendo um gol contra, mas jogadores de alto nível, você não pode deixar pensar. Mas mesmo assim, eu não vou tirar os méritos nenhum do meu time, porque é muito difícil enfrentar o Bahia aqui dentro. O Bahia de tanque cheio, a gente com uma equipe alternativa, mas que tem a confiança do treinador. Então, os jogadores que entraram hoje deram conta do recado, jogaram, se entregaram, correram, brigaram. Fizemos 3 gols, que não é fácil, aqui dentro. E poderíamos, como eu falei, ter saído com a vitória. Pela circunstância, não que o Bahia também não pudesse, mas pela circunstância até o final do jogo. Nós viramos esse jogo tão difícil assim, faltando 2, 3 minutos. Infelizmente, nós tomamos o gol de empate. Renato, tem treinadores que têm escolhido preferências por campeonatos. Né? O Felipe Luiz mesmo fala que é o campeonato brasileiro que ele quer, Cita Libertadores, enfim. O Fluminense tem 3 competições. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil e está no Campeonato Brasileiro. Precisa de muito elenco, precisa de elenco de qualidade, de força. Você tem alguma preferência por ganhar algum título desses, chegar mais longe algum desses títulos? Ou você vai voltar o que tem para tentar as 3 competições? Não, o Fluminense briga nas 3 competições. O Fluminense não tem preferência. Ali na frente, se por acaso a gente chegar numa semifinal ou numa final, a gente pode sim aí dar preferência por uma ou outra. Mas até então a gente está disputando as 3 competições, pensando nas 3. A gente sabe que é difícil. Por isso que a gente tem mudado o nosso time, pela confiança que eu tenho no meu grupo todo, independente da competição. Os jogadores têm dado conta do recado. E a gente vai avançando. A gente e deixei o cano solto no meio. E protegendo. A gente sabia que o Bahia ia vir com tudo para cima da gente. E o time foi muito bem mesmo. Infelizmente, uma falha nossa, a gente tomou o 3º gol. Mas estão de parabéns, eu já dei os parabéns pelo que eles fizeram aqui, porque volto a repetir, não é fácil enfrentar o Bahia aqui. O Bahia de tanque cheio, jogando em casa. Tem grandes jogadores que desequilibram. E nós, o tempo todo, essa é a minha opinião, eu respeito a opinião de vocês. O tempo todo o Fluminense jogou de igual para igual. Lógico que teve alguns momentos da partida que o Bahia teve um pouquinho melhor que a gente, teve momentos da partida que nós estivemos melhores do que o Bahia, faz parte do jogo. Mas mesmo assim, se você botar na balança, o Fluminense o tempo todo jogou de igual para igual com o Bahia. Renato, não sei se você vai querer responder, mas Renato. É isso aí, galera. É o que Renato Gaúcho e Renato Portaluppi falou aí do Bahia. O Bahia, como ele disse, é difícil enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Mas o problema é que o nosso Bahia não vem se ajudando, né? Enquanto alguns jogadores fazem uma grande partida, como foi hoje com o Luciano Juba, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro, outros caem muito de produção, né? E é complicado a gente estar duelando sem um goleiro, né? Sem um homem para fazer o gol. Porque o Ia José jogou até bem, na minha opinião, jogou muito bem o Ia José. Mas não tem condições de você ficar fazendo pontinho dentro da área, tá ligado? E não chutar a bola no gol. O Cano chutou 2 bolas de primeira, foi 2 gols. Enquanto o Ia José teve 4 chances, 3 chances. E aí dominou, levantou a bola, fez pontinho. E aí é complicado. Aí não tem condições. Ninguém vai deixar de fazer isso no Campeonato Brasileiro. Então é difícil enfrentar o Bahia, Mas a cada dia que passa, a cada jogo que passa, o Bahia, ao invés de amadurecer, os jogadores, ao invés de amadurecer, parece que está retrocedendo. Tá ficando juvenil, né? E aí continua acontecendo
erros juvenis aí que faz perder pontos aí preciosos. Mas é isso aí. É um cara que é um pouco bruto, mas tem visão de jogo. E, na minha opinião, ele deu um banho de Rogério Ceni hoje. Acho que hoje o Bahia empatou mais na raça de alguns jogadores do que na tática de Rogério Ceni. Essa é só a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aqui. Deixa o like. Valeu.